Graça e paz, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por estarmos mais uma vez, né, na casa do nosso Deus, para juntos louvarmos e bendizermos o seu santo nome, né? Também contamos com a presença dos irmãos que estão em casa, né, os irmãos que não podem vir ao templo, né? Juntos nós vamos adorar ao nosso Deus nesta noite, cantando louvores ao seu nome, pois ele é digno. E nós vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo a Ele orientação e agradecendo por esta semana, por tudo que Ele tem feito por nós. Santo e maravilhoso Deus, somos gratos ao Senhor por este dia. Nós cremos, ó Pai, em um Deus que tem o controle de todas as coisas, e este dia o Senhor formou para nós e nos deste a oportunidade, Pai, de estarmos reunidos em Tua casa de oração. Queremos, Senhor, te louvar de todo o nosso coração, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos inspire a estarmos louvando e bendizendo ao Teu nome, de maneira que te agrade, Senhor. Sonda os nossos corações, ó Pai, tira toda a dispersão da nossa mente, que possamos unicamente, Senhor, estarmos aqui tão somente para te adorar, para render louvores a este Deus todo-poderoso, Criador, sustentador das nossas vidas. Pai, que os nossos louvores cheguem até a Ti, ó Pai, e que Te agrade nesta noite. Abençoa-nos, ó Senhor, nos ajude, Pai, a Te louvarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, Senhor, crendo que o Senhor estará a nos ouvir. Te agradecemos por tudo, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos ler o Salmo 96. Este salmo fala do louvor, que devemos louvar o nosso Deus, e através do louvor nós cantamos os atributos de Deus às pessoas, né? Através do nosso louvor nós mostramos o Deus a quem servimos. E nós vamos estar lendo, né, todo esse Salmo 66. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor, vestido de trajes santos, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Exulte os campos e tudo que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque, diante do Senhor, porque ele vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém? É esse Deus que nós estaremos aqui nesta noite louvando e adorando. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós vamos tributar ao Senhor, louvando por todos os seus atributos, o qual nós desfrutamos pela bondade do Senhor. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor, vamos cantar o hino de número 60, e logo após alguns inéditos, onde estaremos nos rendendo ao Senhor em louvor e adoração ao seu nome. Graça e paz, irmãos. Graças a paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar com coroai. Saudai o nome
anjo vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém, louvado seja Deus. Nós lemos há pouco sobre os atributos do Senhor, né, sobre a sua criação, e nesse momento que nós possamos entronizar o Senhor dizendo que Ele é exaltado, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que a sua verdade reina eternamente. A palavra do nosso Deus diz que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Que o nosso Senhor seja louvado no nosso meio e por meio de nós a cada dia. Vamos louvar o nosso Deus. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, aqueles que estão aqui. Vamos louvar o nosso Deus com Reina em Mim. Que essa música seja um pedido ao Senhor, né, para que Ele reine a cada dia em nossos corações, acima dos nossos desejos, acima daquilo que temos colocado no lugar do Senhor. Que o Senhor possa nos transformar, que possamos ser a cada dia governados inteiramente pelo nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus, é maravilhoso, né, cantarmos ao Senhor e que, de fato, o Senhor reine sobre nós. Né, somos redimidos pelo sangue de Cristo e que isso se faça real todos os dias em nossas vidas. É maravilhoso saber que temos o Espírito Santo de Deus e que podemos a cada dia nos encher e clamar por este Deus, reinar sobre nós, fazer o nosso pensar, o seu pensar, o nosso falar, o seu falar, refletir de fato a beleza que há em Deus. Né? Que o Senhor faça isso real em nossas vidas, que desejemos de todo o nosso coração ser
assim, né? Você está fluindo de Deus todos os dias. Essa semana eu ouvi uns pregadores falando dos atributos de Deus, e ele falava sobre um dos atributos de Deus que a gente conhece logo quando a gente aceita Jesus. Acredito que os irmãos aí já sabem, né, que é o amor de Deus. E existem vários outros atributos do Senhor. E o Senhor nos ama tão intensamente, né, a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. E que esse amor a cada dia nos inunde, a ponto que possamos nos entregar mais e mais em desejo de servir a esse Deus, em servir em gratidão, né? O pastor tem sempre falado aqui, em gratidão, em adoração, em comunhão ao Senhor. E que isso faça sempre real, todos os dias, né, em nossa vida, toda manhã, toda tarde, todas as 24 horas do dia, seja sempre real essa presença em nossas vidas. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer por este momento de adoração e que o Espírito Santo nos prepare para ouvir a voz do Senhor mais uma vez, através da mensagem pregada. Santo e maravilhoso Deus, é tremendo, Senhor, estarmos em Tua presença. Senhor, que de fato venhamos sentir a Tua real presença e venhamos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Pai, que a cada dia sintamos mais a Tua presença, sintamos mais o agir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó Pai, abre os nossos olhos espirituais para ler a Tua palavra e compreender, Senhor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para compreender a Tua palavra. Deus, abre a nossa mente para possamos guardar esta palavra e que de fato possamos viver em nossas vidas. Senhor, nos ajude a vivermos tão somente para Te servir. Que essas músicas aqui cantadas nessa noite, ó Pai, possa cada dia ser verdade em nossas vidas. Cada dia mais, Senhor, ser verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, Pai, para anunciar a Tua palavra nesta noite. Nós Te louvamos, ó Pai, Te bendizemos por cada bênção que temos recebido de Ti. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós Te oramos nesta hora. Amém. Durante essa noite, então deixa sua Bíblia já aberta, né, para que nós possamos acompanhar. Já dou as boas-vindas aí aos irmãos que estão em casa, né, que estão nos acompanhando. Meus irmãos, Efésios 6, de 1 a 4. Os irmãos que estão em casa estão vendo aí na descrição do vídeo, né, estão vendo aí embaixo. Hoje nós vamos meditar sobre pais e filhos cheios do Espírito Santo. Pais e filhos cheios do Espírito Santo. Na semana passada, nós falamos sobre o papel do marido cheio do Espírito Santo. Isso tudo que a gente está vendo, né, desde, acho que 2 semanas atrás, e estava até conversando com o Kel sobre isso, né, daqui a 3 semanas, basicamente, a gente termina Efésios, né, 3 a 4 semanas no máximo, a gente termina Efésios, já está no finalzinho da carta. Na semana passada, nós estávamos falando sobre o papel do marido, que é justamente o início daquilo que vimos de 15 a 20, principalmente no versículo 18, quando a Bíblia nos dá a ordem de sermos cheios do Espírito Santo. E aí esse enchimento do Espírito nos dá novas características, vai nos dar ali novos comportamentos, novos sentimentos, e entre eles está uma vida dedicada à sua família, né? Ser cheio do Espírito Santo implica em ser um bom servo de Deus dentro de casa. E aí já vimos a ordem da palavra do Senhor para as mulheres, que é uma submissão respeitosa, e vimos a semana passada então a dos homens. O homem cheio do Espírito Santo vai ter como resultado desse enchimento submissão à sua esposa. E essa submissão vai ser por meio de amor. Ele vai amar a sua esposa dedicada e sacrificialmente como Cristo amou a sua igreja. Esse marido, ele vai cuidar da sua mulher espiritualmente, pastoreando a mulher e se sacrificando para que ela se santifique e fazendo também com que ela seja cada vez melhor, assim como Cristo faz pela sua igreja. O marido protege e cuida carinhosamente da sua esposa, como Cristo cuida da sua igreja. Ele faz com que a sua mulher, com que a sua esposa se sinta casada com o próprio Cristo.
Ela confunde o marido dela com o Senhor Jesus Cristo. Tamanho é o comprometimento e o comportamento que o marido deve ter para com a sua esposa. Isso tudo acontece ali, né, no ambiente do casamento, para que o mundo veja nos casais a relação de Cristo para com a sua igreja. Eles veem ali em marido e mulher, né, na relação dos dois, a relação de Cristo para com a sua igreja, e assim o mundo se rende ao Senhor Jesus e nós cumprimos a nossa missão de glorificar ao Senhor. Essa é a razão de ser do seu casamento, é a razão de ser de cada casamento que existe, e é a razão também porque esposas devem se submeter aos maridos e os maridos devem amar as suas esposas. E aí nessa noite nós vamos ver que o enchimento do Espírito Santo, que vimos lá em Efésios 5:18, também traz consequências nas relações de pais e filhos, né? Traz ali efeitos na vida e na relação de pais e filhos. E veremos também nessa noite, meus irmãos, que ambos, pais e filhos, submetem-se uns aos outros, cumprindo cada um a sua missão. Então, observe aí a sua Bíblia, Efésios 6, de 1 a 4, vamos ler todos juntos esse texto. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então esse é o nosso texto dessa noite. E é importante a gente observar aqui, meus irmãos, é interessante observarmos que na ordem familiar desse texto aqui, Deus ele começa a falar não aos pais. A gente já começa a ver aqui que Deus primeiro, e ele usa que virou 3 versículos, né, depois, ele usa 3 versículos para falar não aos pais, mas aos filhos nesse texto. Isso porque, assim como marido e mulher, que nós vimos, a submissão dos filhos aos pais não é conquistada e nem merecida. Ou seja, não é o pai que conquista o respeito do filho, não é o pai que conquista a submissão do seu filho, mas é o filho quem oferece isso ao pai. É o filho quem cumpre isso como um dever ao seu pai, como a gente vai ver, obviamente, aqui a seguir. Os pais, de acordo com a palavra de Deus, eles são escolhidos por Deus e por isso eles são dignos de toda confiança e de toda obediência, e eles sejam excelentes pais ou não sejam também bons pais. É também interessante a gente observar, meus irmãos, que o que o Senhor faz aqui por meio do seu Espírito é algo grandioso, porque todas as relações que estavam ali esfaceladas, quebradas desde a queda, agora são restauradas pelo Espírito Santo, que capacita cada membro da família a cumprir a sua obrigação para a glória de Deus. E aí já vimos marido e mulher, né? Marido, mulher, vimos também ambos enquanto casal, no final ali do versículo 30 do capítulo 5, e agora vemos pais e filhos, né? Filhos para com pais, pais para com filhos, cumprindo aquele ciclo de submissão anunciado nas Escrituras, né? Um se submetendo ao outro, cumprindo a sua missão. E aí, né, eu falo de missão, eu falo de obrigação, justamente porque dentro de uma família cheia do Espírito Santo, até os mais jovens, até as crianças, têm funções a ser desempenhadas com o intuito de demonstrar a relação de Deus com o seu povo e também de testemunhar sobre a salvação de Deus para o seu povo. Então hoje nós vamos meditar em como deve se portar, em como deve se comportar um filho e um pai cheios do Espírito Santo. Então eu peço que você feche seus olhos, baixe sua fronte, você que está em casa também nos acompanhe em oração. E vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai, nós estamos aqui, meu Senhor, em torno da Tua palavra. E queremos, ó Deus, que só ela nos fale nessa noite. Que não seja eu, Senhor, que não seja, meu Deus, aquilo que o Teu povo também quer ouvir, mas que seja aquilo que cada um de nós precisa ouvir nessa noite. Que ao encerrarmos, meu Deus, essa transmissão via internet, encerrarmos este culto aqui presente, que possamos, meu Deus, ser transformados pelo Teu Espírito e aprendermos, meu Senhor, a como servir melhor
a Ti cada vez mais. É o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Efésios 6, de 1 a 4, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que o grande dever dos filhos é obedecer aos pais. O grande dever, a grande missão, o grande chamado de Deus para os filhos é obedecer aos pais. E aí observe o que diz o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E diferente do caso da mulher, que se submete ali ao seu marido em respeito e em auxílio, como a gente vê no versículo versículo 22, na verdade, do capítulo 5, o caso dos filhos aqui é literal. A palavra que é designada aqui para os filhos é literal. Nós temos um imperativo. E o texto fala obedecer. Filhos, obedecei. Ou seja, o filho cheio do Espírito Santo é chamado a obedecer os seus pais. Literalmente e simplesmente assim. Não é uma coisa opcional, não é algo que você pode escolher, mas é algo que o filho precisa se adequar a essa condição. Essa condição que o Espírito Santo vai levar ele a fazer, obviamente como um resultado do Espírito Santo, desse enchimento do Espírito Santo. O Espírito nos enche e ele vai trazer em nós, como o versículo 19 em diante nos diz, vai trazer adoração, comunhão, vai trazer gratidão e submissão. E aí, no caso do filho, esse enchimento do Espírito Santo vai fazer com que ele seja submisso em obediência aos seus pais. E é por isso, meus irmãos, que logo depois, nós vemos aqui a fórmula apresentada pela palavra de Deus, que é no Senhor. Na Bíblia de vocês vai estar assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou alguns vão dizer, pois isto é justo ao Senhor, é agradável ao Senhor. Mas o sentido basicamente é o mesmo. Porque se antes tudo aquilo que nós fazíamos era feito em nome do eu, das minhas próprias vontades, agora tudo que nós fazemos é feito dentro dessa esfera de comunhão que nós temos com Cristo, que nós temos com o Senhor. Então tudo que nós fazemos é dentro do Senhor, nessa esfera do reino de Deus, conforme a vontade do reino de Deus e do próprio rei desse reino. Então a paternidade, meus amados, em Cristo, ela agora está sendo redimida. Assim como o casamento foi restaurado, a paternidade também está sendo restaurada, redimida por Cristo. Porque se a gente observar, nós vemos que na queda, o casamento ali foi a primeira coisa a ser atacada. O marido que deveria cuidar da esposa, fugiu da sua tarefa, deixou a sua mulher cair, foi influenciado, e logo depois, com a queda, a primeira coisa que acontece é justamente filhos desobedecendo aos seus pais, e o irmão matando o outro irmão. E também nós vemos uma própria paternidade ali totalmente destroçada, e a Bíblia vai mostrando isso. Então, se você acompanhar na palavra de Deus, todos os problemas que nós vemos, todas as questões que nós observamos de nações sendo destruídas, começa com questões de família, questões de paternidade, questões de casamento. E se você for ver principalmente ali o livro dos reis de Israel, você vai ver isso acontecendo. Então agora em Jesus Cristo, a paternidade está sendo trazida de volta, trazida à presença do Senhor Jesus, porque como diz o apóstolo Paulo em Efésios, Cristo, ele atrai para si todas as coisas, torna o centro de todas as coisas, então a paternidade também faz parte disso. E a paternidade, ela não está fora da vida cristã. Não é algo que você exerce à parte de ser crente, porque você é crente e você é um pai dedicado ao Senhor. Então, da mesma maneira, o ser filho também está incluído. Faz parte da vida espiritual do jovem cristão, do crente em si, faz parte da vida espiritual dele ser um filho obediente. Porque sendo obediente ao Pai, ele obedece a Cristo e ele agrada ao Senhor. É algo que está ali intrínseco e não pode ser dissociado de maneira alguma. Então, a partir desse ponto, meus irmãos, nós vemos duas razões que devem levar os filhos a serem obedientes aos pais. E a primeira delas é a naturalidade da questão.
Ou seja, é uma coisa natural. A obediência dos filhos aos pais é algo natural, normal, é algo que faz parte da criação. E aí observe que o versículo 1, o texto bíblico diz: obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Então, quando a Bíblia fala, meus irmãos, sobre ser justo, o sentido aqui é de ser direito, de ser correto, de ser o certo a se fazer, de ser algo divino, de ser algo que faz parte da criação. Ou seja, obedecei a vossos pais do Senhor, porque isso é correto. Isso é naturalmente normal, é algo que deve ser feito. Então, meus amados, essa lei aqui, ela não é uma lei simplesmente evangélica, uma lei simplesmente cristã. É uma lei da natureza. É justo porque é algo normal, algo correto, é aquilo que é o padrão de se acontecer. Então, esse comportamento da obediência dos filhos aos pais, a gente observa em qualquer sociedade. A gente observa em qualquer religião, a gente vê em qualquer país, a gente vê em qualquer sistema. Filho obedece ao pai. Essa é a regra. É tanto que a desobediência dos filhos aos pais, na verdade, é justamente um sinal de decadência moral e até mesmo um sinal do fim dos tempos. A palavra diz que no último dia a gente saberia que o fim está chegando justamente porque os filhos seriam desobedientes aos pais, como a gente vê lá em 2 Timóteo 3, versículo 2, Romanos capítulo 1, versículos de 28 a 30. E é por isso, meus irmãos, que o que nós mais precisamos nos nossos dias é de avivamento. O que a gente mais precisa nos nossos dias é de enchimento do Espírito Santo. Porque até aquilo que é natural, até aquilo que é normal, tem sido corrompido pelo pecado. E aí, como o pastor Davi Merck vai observar, desde tribos indígenas, e aí ele visitou ali os Yanomamis, ele viu esse comportamento. Então, desde tribos indígenas até mesmo no shopping center lá em São Paulo, o que nós mais vemos em nossos dias são filhos desobedientes aos pais. São filhos rebeldes que querem bater no pai, que querem gritar com o pai. E isso tem sido louvado pela nossa sociedade. Isso tem sido elogiado pela nossa sociedade que está cada vez mais podre. E aí você observa, meus queridos, que nos filmes, né, nos programas de TV, nas séries adolescentes, a irreverência é relacionada ao heroísmo. O mocinho, né, aquela pessoa descolada da série, é sempre alguém que é desobediente aos seus pais. Enquanto aquela pessoa que obedece aos pais, que é correta, ela é vista muitas vezes como alguém doente, como alguém oprimido, como alguém que é diferente de todo mundo. A ideia que a sociedade quer passar para nós é que criança descolada é criança desobediente. Mas não é assim, naturalmente não é assim, não foi assim que Deus fez as coisas, não é dessa forma que Deus criou você, meu irmão. E só o Espírito de Deus pode transformar isso em você. Só o Espírito Santo do Senhor, você que é filho, pode transformar isso na sua vida e no seu caráter. Porque mesmo sendo a coisa natural, mesmo sendo a coisa que faz parte do mundo, desde que o mundo é mundo, somente no Senhor você pode alcançar esse ideal de justiça. Somente em Cristo você pode voltar a ser aquilo que foi criado para ser. Se o pecado, se a queda, a depravação total mitigou isso de você, transformou você em um rebelde, em desobediente, o Espírito Santo do Senhor vai levar você, vai amansar você e fazer de você um filho obediente, cheio do Espírito Santo. E você que é pai, vocês que são pais, vocês não devem, meus irmãos, aceitar nada menos que isso. Assim como a esposa não pode aceitar o marido que não a ama, vocês também não podem aceitar filhos desobedientes. Portanto, nada de ficar negociando, nada de ficar barganhando com seus filhos. Tampouco vocês devem forçar a obediência deles por ameaças, por alguma coisa que vocês dizem que eles têm que fazer, senão vocês vão puni-los e logo você se esquece dessa ameaça que você fez. Nada de fazer isso. E aí, como diz o pastor batista Charles Spurgeon, nunca prometa nada a uma criança e deixe de cumprir. Tenha você prometido um pão ou uma surra. Cumpra.
com essa eu não vou poder mais ser ministro da educação, né? A segunda razão, meus irmãos, é a lei. Os filhos devem ser obedientes aos pais por causa da lei. E aí os versículos 2 e 3 da palavra do Senhor, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. E entre parênteses está, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí a gente observa que a lei de Deus aqui, ela traz um desdobramento dessa obediência. Se a ordem do versículo 1 é obediência aos pais, no versículo 2 em diante a gente vê uma explicação disso, um desdobramento de como deve ser essa obediência. E a citação aqui é o 5º mandamento da lei de Deus, vai deixar claro, meus irmãos, que obediência é algo exigido por Deus e confirmado por Cristo. O decálogo, ele não morreu, é a vontade de Deus expressa, e Deus quer, Deus exige que os filhos sejam obedientes aos pais, que honrem aos seus pais, e Cristo confirma isso em sua palavra. E é importante a gente observar, meus irmãos, que esse 5º mandamento aí, honra teu pai e tua mãe, é um dos mandamentos relacionados diretamente a Deus. Embora muitas pessoas achem aqui, que é um relacionamento homem-homem, a Bíblia está falando aqui de Deus, de algo que você faz para Deus diretamente. A gente não vê aqui nesse mandamento que vemos do 6º em diante, que são coisas ali relacionadas de relacionamentos interpessoais, digamos assim. A gente vê isso claramente em Levítico 19, de 2 e 3, porque o texto está dizendo ali: eu sou o Senhor e quero que os filhos sejam obedientes, que os filhos honrem aos seus pais. E sempre que a lei fala isso, eu sou o Senhor, é algo que está estritamente atrelado ao ser de Deus, era algo relacionado diretamente ao próprio Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que o relacionamento de pais e filhos, e dentro disso, desobedecer aos pais, é você desobedecer e desafiar não ao pai, mas ao próprio Deus. Quando você é desobediente aos seus pais, você não está desobedecendo somente ao seu pai neste mundo, ao seu pai carnal, digamos assim. Você está desobedecendo e desafiando a autoridade do próprio Deus, que escolheu a dedo aqueles que seriam os seus pais. Você não escolheu quem ia ser o seu pai e a sua mãe. Não teve um sorteio lá no céu. Foi Deus quem designou. E quando você desobedece e os desafia, é o próprio Deus que os escolheu que você está desafiando. No fim das contas, você está, de alguma maneira, questionando a Deus, dizendo: olha, esses aqui, Deus, não são os pais certos. O Senhor não fez o negócio direito, o Senhor não escolheu corretamente. É isso o que a desobediência aos pais soa para Deus. É assim que isso soa diante dos ouvidos daquele que é 3 vezes santo. É por isso que é tão terrível, filhos desobedientes aos pais, aos olhos do Senhor. É como se a criança, o filho, estivesse dizendo: olha, está errado, eu não aceito essa autoridade que o Senhor pôs sobre mim. Eu não aceito. E é por isso, meus irmãos, que mesmo seus pais sendo pecadores, eles são dignos de honra. Eles são dignos de respeito, porque eles foram capacitados e escolhidos por Deus para cuidar de você. E por causa disso, eles serão cobrados por Deus, por esse seu dever de te levar para mais perto de Jesus, de criar você, te dando alimento, teto, proteção, justamente para que no fim das contas você esteja perto de Jesus, porque essa é a função dos pais. Os pais criam os filhos para o Senhor, e eles vão ser cobrados por isso. E você que é filho, deve ser obediente, deve honrar os seus pais, porque eles vão dar conta de você no último dia. E aí, quando você é desobediente, você está dificultando mais ainda o processo para os seus pais. Além disso, meus irmãos, honrar pai e mãe traz benefícios. Além de ser uma ordem, além de ser uma coisa que Deus preza com todo o seu coração, é algo que traz benefícios. E o versículo 2 e 3, a palavra de Deus vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E essa promessa aqui, ela fala de qualidade de vida. É algo que aqui basicamente é literal.
né? O filho que é obediente aos pais vive mais. Ele tem uma vida melhor, né? Ele se livra de algumas coisas aí. Então é qualidade de vida. E essa qualidade de vida vem da honra dada aos pais. Como, por exemplo, né? Honrar os seus pais vai livrar você de muitas coisas. É o livramento que vem por você ouvir os seus pais em questões como relacionamento. Quando o pai diz, olha, não namora com essa pessoa. Fuja disso aí, saia. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Amizades. Olha, isso aí não é uma boa influência para você. Essa pessoa não é um bom amigo para você. Decisões sobre o futuro. Vá desse jeito. Faça isso. Haja assim que vai ser melhor. Questões sobre drogas, sexo, a própria vida na igreja. Os pais vão aconselhar os filhos a isso, e o filho que ouve ao pai vai ser abençoado porque vai se livrar de um monte de enrascada. Então, ouvir os pais esses assuntos, meus irmãos, e se atentar à experiência que eles tiveram, vai levar você e vai livrar você de muitos problemas. Vai livrar você de muitas situações. E a pessoa sábia é aquela pessoa que aprende com o exemplo dos outros. É aquele que não precisa passar pelas situações para aprender. Ele vê o exemplo dos outros e aí então ele aprende, ele sabe o que deve fazer. Mas honrar pai e mãe não significa somente ouvir os conselhos dos pais, isso está incluído, mas também em retribuir o cuidado que eles tinham para conosco. E aí, quando a palavra fala sobre isso, nós vemos o próprio Senhor Jesus condenando ali a atitude de alguns homens que consagravam seu dinheiro a Deus, ou pelo menos diziam que era isso, né? Justamente para não cuidar dos pais na velhice. Era chamado ali o código Corban, né? Era a lei Corban, e aí eles diziam, olha, está consagrado ao Senhor, e aí eles se ausentavam, se isentavam de cuidar dos seus pais. Então, em resumo, a honra aqui da palavra de Deus aos pais envolve obediência, respeito, cuidado, atenção aos conselhos, gratidão aos pais, retribuição e proteção. E essa honra, meus irmãos, ela vai trazer vida longa e vida abençoada. E quantos filhos, quantos jovens, quantas pessoas no nosso meio foram engodadas pelo mundo e aí deixaram de ouvir os conselhos de seus pais, deixaram de ouvir a orientação dos seus pais e por isso sofrem, padecem, morrem por seguir seus amigos, morrem por seguir namorados, passam mal porque estão ouvindo aquele professor mal intencionado que diz, olha, desconstrua esse negócio de família, você não precisa ouvir isso, só ouça Marx, ele é o Senhor. E aí muitas pessoas, sob essa influência diabólica, têm ido para o buraco, literalmente. É básico, né? Quando você ouve o seu pai, você não apanha da polícia. Quando você ouve o seu pai, você não passa por enrascada. Quando você ouve a sua mãe, você não sofre nesse mundo. Porque tudo o que eles estão fazendo é para o seu bem. É por te amar. A própria palavra de Deus, ela diz isso. Olha, não existe esse pai que o filho peça uma comida, ele dê uma cobra. Não existe esse pai que o filho peça alguma coisa e ele dê algo de mal. Então entendam isso, filhos, para a glória de Deus. Um filho rebelde só vai ter resultados desastrosos quando ele não ouve as corretas instruções vindas do seu pai, vindas da sua mãe. Isso porque o próprio Deus é aquele que se encarrega daqueles que honraram as autoridades que ele levantou. O próprio Deus, ele é aquele que cuida das pessoas que respeitam as autoridades que ele levantou, e isso principalmente no contexto do lar, como a gente vê lá em Provérbios 30, versículo 17. Então o filho, cheio do Espírito Santo, ele vai servir e ele vai honrar em tudo aos seus pais por amor a Cristo. Um filho cheio do Espírito Santo é visto, é distinguido pela obediência, pela honra que ele dá aos seus pais. E esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos, lá no capítulo 1, esse mesmo Espírito que nos ressuscitou dos mortos e nos uniu como igreja a Cristo e uns aos outros, como a gente vê no capítulo 2,
Esse Espírito que nos enche e nos capacita a vivermos uma vida santa, como a gente vê no capítulo 3, capítulo 4. Esse mesmo Espírito que nos capacita a viver uma vida agora cheia dele, em submissão, como a gente vê no capítulo 5, no capítulo 6, também está sobre os pais e agora capacita os pais. Não somente os filhos a serem obedientes, mas também capacita os pais, como nós observamos no versículo 4 da palavra do Senhor. E a partir daqui, meus irmãos, nós vemos que os pais cheios do Espírito Santo, eles têm uma responsabilidade de serem submissos aos filhos com uma criação piedosa. O pai cheio do Espírito Santo tem a responsabilidade de ser submisso ao filho com uma criação piedosa. E aí observe, né, que essa submissão, ela não é uma humilhação, o pai não se coloca debaixo do filho, muito pelo contrário, ele serve ao filho sobre ele, abençoando a vida dele, criando ele de maneira piedosa. E o versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os a doutrina ou disciplina e a admoestação do Senhor. E o texto aqui que descreve essa função dos pais fala como deve ser exercida essa paternidade santa. E como é que então o pai exerce de maneira santa essa paternidade? Como ele, cheio do Espírito, é um bom pai? E a resposta é: em submissão e discipulado. Essas são as duas palavras aqui que descrevem uma paternidade cheia do Espírito Santo: submissão e discipulado. E aqui, meus irmãos, o texto vai tocar num ponto que é essencial para os pais, porque é onde os pais em geral mais pecam contra os seus filhos, onde eles mais caem em pecados, onde eles mais pecam contra o próprio Deus. Porque os pais controlados pelo Espírito Santo e consequentemente guiados pela palavra de Deus, eles não provocam os seus filhos a ira. Eles não causam ira nos seus filhos. O que é que isso significa, pastor? O que é que o texto quer dizer com provocar a ira? Antes da gente observar isso, é preciso a gente ver o que significa essa palavra pais aqui. Né? A gente precisa se atentar um pouco a esses pais. Por quê? No grego, a palavra aqui para pais do versículo 4 é pateres. Pateres. E essa palavra significa literalmente pai, no masculino. Não é o sentido geral. É pai no masculino. Então essa palavra, ela é diferente, por exemplo, daquilo que está no versículo 1, vossos pais. Onde, no versículo 1, nós temos uma palavrinha chamada gonesium, ou goneusim, na verdade. E essa palavra goneusim significa progenitor, pai e mãe. Então no versículo 1, a ordem é: seja obediente aos seus pais, aos seus progenitores. No versículo 4, a ordem aqui é: vós pais homens, né? Não mamãe, e sim pai. E embora esse termo, meus irmãos, e essa ordem aqui a gente possa se referir, possa aplicar aos dois, pai e mãe, aqui, literalmente, o termo é mais utilizado para designar o papai. Porque o pai é quem é o responsável final pela instrução e pela supervisão do lar, como a gente vê lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5. E é possível que essa instrução aqui ela seja voltada especificamente para os pais e não para as mães. Ela não é originalmente voltada para as mães e sim para os pais. Até porque naquela época era o pai quem tinha autoridade final sobre a família. Era o pai quem ditava a última palavra. Era uma sociedade que vinha ali, né, de um contexto patriarcal, como se chama hoje em dia até de maneira um pouco jocosa, mas era o pai quem tinha autoridade final sobre essa família. O pai era responsável pela educação dos filhos, pelo discipulado e pela disciplina, principalmente dos meninos, né, de crianças do sexo masculino. No mundo romano, que é aqui onde esse texto está situado, havia até uma espécie de lei, de código, né, ou então de uma convenção social chamada pátria potestas, que significa poder do pai. E de acordo com pátria potestas, o pai ele era tão responsável pelo filho que ele podia não somente castigar os filhos, mas também vender os filhos
escravizar os filhos, abandonar os filhos e até mesmo matar os filhos. Era mais do que um direito, era algo como um dever. E isso mostra, meus irmãos, a responsabilidade que o pai tinha sobre os seus filhos. E aqui Paulo, ele não somente ele vai traçar um novo caminho, né? Ele diz, olha pai, você não precisa mais matar o seu filho. Ele não traça somente um caminho a ser seguido, como também ele coloca agora uma enorme influência. Ele diz como essa influência que o pai tem sobre o filho deve ser exercida. Se o pai tem esse direito, tem esse poder sobre o filho, vamos agora exercer esse poder de maneira abençoada, de maneira que seja gloriosa, de uma maneira que seja útil para o Senhor. E a exaltação aqui, meus irmãos, primeiro é negativa. Observe que o texto diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoqueis. E a ideia aqui é que os pais precisam tomar todo o cuidado para não provocar desnecessariamente ou incentivar seus filhos a ira, a mágoa ou desânimo durante esse processo de criação, esse processo de educação dos seus filhos. E aí o uso de coisas como ironia, ridicularização, coisas assim podem destruir a personalidade da criança. E era aqui a preocupação da palavra de Deus. Né? Esses artifícios que muitos pais usam, isso pode acabar destruindo a vida do filho. Isso é um abuso de uma autoridade que Deus te otorgou. É um abuso da autoridade que Deus te deu, pai. E como é que isso acontece no dia a dia? E a resposta, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com alguma delas, infelizmente. Como é que um pai causa ira no seu filho? Quando ele exerce excesso ou ausência de autoridade, quando ele quer ser autoridade de mais ou de menos, quando ele exerce excesso ou ausência de castigo, quando ele bate, quando ele violenta o filho, quando ele vai ali de maneira, vai espancar o próprio filho, ou quando ele não faz isso, né? Então, quando ele se ausenta de dar a vara, a palavra diz que é porque ele não ama o seu filho. Quando o pai humilha o filho, questionando a sua inteligência, oxe, você é burro, é? Sabe de nada? Está estudando para nada? Estou gastando material escolar com você para nada? Quando ele questiona as habilidades do filho de maneira jocosa, não presta para coisa alguma? Você não sabe fazer coisa alguma? Quando o pai questiona a sexualidade do filho, você não é homem não? Para com isso, deixa de medo besta. Você não é homem não, rapaz? Isso também é um modo de exercer essa autoridade de maneira pecaminosa. Quando ele questiona o valor do filho, quando ele faz assim como se o filho, estando ou não no mundo, não fizesse a menor diferença. Quando o pai usa palavras depreciativas, quando ele condiciona o amor dele e o carinho dele à obediência do filho. Olha, se você for obediente, você tem o meu amor. Se você não for, tome todo o meu desprezo. Isso não é graça, né? Isso não é amor verdadeiro. Quando ele exerce um excesso de proteção ou de favoritismo, isso em detrimento um do outro, né? Quando ele coloca um filho ali como favorito, esquece do resto. Quando falta carinho, quando falta elogio, quando falta diálogo. E também, meus irmãos, por falta de testemunho. Quando ele tem uma vida inconsistente, ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a palavra de Deus, meus irmãos, está cheia de maus testemunhos paternos que causará ruínas de nações. Eu estou lendo agora, nas minhas devocionais, o livro de 1 Reis, e o que a gente vê é isso. Um cara que muitas vezes fez grandes obras ali para o povo de Israel, foi um rei, né, que fez grandes feitos, foi um rei conquistador, mas dentro de casa não servia para nada. E aí, resultado, ele era morto pelo filho, o filho levantava a revolta, derrubava o pai, irmão que derrubava irmão, reinos que duravam coisas de 3, 4, 5, 6 anos. E tudo isso acontecia porque eles eram péssimos pais. Um exemplo disso é o próprio Davi. E aí, meus irmãos, esse deve ser um ponto de atenção dos pais. E aí, quando eu falo pai, aqui eu estou falando do pai no sexo masculino, porque são dos pais, dos homens, as maiores queixas que os filhos têm.
Na maioria dos casos, a mãe é mais presente, é mais consciente, é mais abençoadora e o pai é extremamente ausente. Assim como muitas pessoas deixam as suas esposas carentes, como muitos homens deixam suas esposas carentes de amor, os filhos também se tornam mal amados dentro de casa. E isso é endêmico, meus irmãos, porque a sociedade que nós estamos vivendo hoje é a segunda ou terceira geração de filhos sem pai. E tudo que a gente está vendo nesse mundo, seja o marxismo, o feminismo, o machismo, toda essa ideia de racismo, de preconceito, essa geração que não tem mais força para nada, isso tudo é falta de pai. Nunca vou ser ministro da educação. E a gente precisa mudar isso, meus irmãos. Nós precisamos mudar essa realidade. E isso deve começar dentro da igreja, porque na igreja é onde essas coisas mais têm acontecido. O que a gente mais vê são filhos de cristãos que estavam na igreja até os 18 anos e ficam contando da meia-noite para ir embora. E isso é resultado, meus queridos, de uma má criação. A criação dos pais, e aqui agora eu estou falando para os dois, deve ser focada em fazer de tudo para não endurecer o coração dos seus filhos. E aí quando a gente fala aqui, de não endurecer o coração dos filhos, isso não significa, obviamente, meus irmãos, que os pais devem fazer de tudo para agradar os filhos, para mimar os filhos, que eles não devem dizer não, que devem encher o filho de presente, coisas desse tipo. Não é nada disso que a gente está falando. Mas o que a palavra de Deus quer dizer, meus irmãos, é que cada atitude deve ser revestida de amor. Cada atitude do pai e da mãe deve ser revestida de sabedoria e do desejo de louvar a Deus. Para que o filho saiba que até mesmo a mais dura repreensão, o mais duro castigo, é para o bem dele. É para que ele seja alguém melhor. Para que ele, assim como a esposa é aperfeiçoada pelo seu marido, ele também seja aperfeiçoado pelos seus pais. E aí, se você quer ver um exemplo do que é paternidade abençoada, uma paternidade abençoadora, você pode ver Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Porque assim como o nosso Pai Celestial, Ele tem nos tratado e Ele tem feito de tudo para o nosso bem, até mesmo nos dar chibatadas, como vai nos dizer o autor de Hebreus, assim deve ser o agente motivador de um pai e de uma mãe cheio do Espírito. Do jeito que Deus nos trata, enquanto o nosso Pai Celestial, é o modo que o pai e a mãe devem tratar os seus filhos. E aí, em vez, meus irmãos, de você exercer uma paternidade revoltosa, a criação dos filhos deve ser piedosa, cheia de amor, cheia de cuidado. E essa criação, a gente pode destacá-la aqui de 4 maneiras. E aí a gente vê isso a partir da parte B do versículo, quando diz: mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O pai ou a mãe devem cuidar física e emocionalmente dos filhos. Deve cuidar de maneira física e emocional. E aí o texto diz: criai-os. E criar aqui significa nutrir, alimentar. É o mesmo cuidado precioso que o marido tem pela esposa lá em Efésios 5, 29. Significa, então, tratar com carinho, tratar com afeição. E aqui a Bíblia não está falando, meus irmãos, somente de roupas, de remédios, de teto, de educação, de brinquedo. Mas a Bíblia está falando de segurança, de limites, de amor, de encorajamento. É preciso, meus irmãos, disciplinar os seus filhos. O texto diz na disciplina, ou como está aqui nessa minha, em outras versões, na doutrina. O que é que isso significa? No treinamento. É preciso criar os seus filhos no treinamento. Treinando os seus filhos, capacitando os seus filhos. Então é preciso, meus irmãos, dar regras e normas. É preciso dar recompensas e castigos, se necessário.
E aí a palavra de Deus fala sobre isso em Provérbios 13, 24, Provérbios 22, 15, Provérbios 23, 13 e 14, Provérbios 19, versículo 15. A palavra diz que o filho que cria o pai que cria o filho, nessa disciplina, nessa doutrina, mostra que ama, porque é a coisa mais verdadeira que existe. Quem ama você se importa com você e quer ver você melhor. Quem não ama, não está nem aí. Deixa viver como está vivendo, deixa para lá. Essa é a maior prova de desprezo que alguém pode ter por outra. A ideia aqui, meus irmãos, de disciplina é a mesma ideia de discipulado. É você criar pelo exemplo. É você dizer para o seu filho: olha, filho, veja como eu ajo, haja assim. Criar na disciplina, no discipulado. É preciso, meus irmãos, palavra na criação. E aqui, palavra, né, na Bíblia de vocês vai estar instrução ou admoestação. É uma palavrinha grega chamada nuthesia. E essa palavra significa educação verbal. Então, os nossos filhos devem ser instruídos desde o início, desde pequenos, a distinguirem certo e errado. A qualificar, a diferenciar aquilo que é certo e o que é errado, segundo aquilo que Deus diz em sua palavra. Observe que não é o padrão do mundo, é o padrão de Deus, porque é o correto, é o que dura. Provérbios 22, versículo 6, a Bíblia diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. É preciso, meus irmãos, dar educação cristã aos filhos. E aí o texto diz: disciplina, que é a admoestação do Senhor, que pertencem a Deus. Todas essas coisas que o pai precisa fazer são coisas de Deus. Os pais, então, de acordo com a palavra de Deus, são mordomos do Senhor, são administradores do Senhor, e eles criam seus filhos sob a orientação de Deus para apresentá-los a Deus. Você, meu amado, foi escolhido por Deus, capacitado por Deus para criar os seus filhos para Deus. Esse é o objetivo da sua criação. Os seus filhos, eles não devem se submeter somente a você, papai, somente a você, mamãe, mas ele deve se submeter, sobretudo, ao Senhor. Os seus filhos precisam conhecer ao Senhor e amar ao Senhor de todo o coração. Esse é o objetivo do discipulado paterno, como a gente vê lá em Deuteronômio 6, de 4 a 8. Mais do que cidadãos de bem, meus irmãos, o esforço dos pais, cheios do Espírito Santo, deve ser tornar os seus filhos filhos de Deus, salvos em Cristo. Porque a gente sabe que a gente não vai salvar nossos filhos, porque salvação é individual, é Deus quem o faz, mas a tarefa dos pais é colocar os filhos diante de Deus e dizer: olha, está aqui. É você e Deus nesse momento. Os pais então devem conduzir o coração dos filhos ao coração do Salvador. Devem levar o coração dos filhos ao coração de Deus. Essa aqui, meus irmãos, é a relação de pais e filhos sob essa nova perspectiva da plenitude do Espírito Santo. É assim que pais e filhos cheios do Espírito Santo se relacionam. E assim como marido e mulher mostram Cristo e a sua igreja, pais e filhos devem expressar o cuidado do Pai Celestial, para com seus filhos adotados. Assim como marido e mulher mostram Cristo e a igreja, pai e filho mostram esse cuidado do nosso Pai Celestial para conosco. Mostra essa criação que Deus está fazendo conosco, esse aperfeiçoamento de Deus em nós. Quando você cria o seu filho de maneira correta, quando você cria o seu filho segundo a palavra do Senhor, você está mostrando para o mundo como Deus nos trata, como Ele nos aperfeiçoa. E a submissão dos filhos aos pais mostra a submissão da igreja para com seu Senhor. Então, quando o filho é obediente ao pai, ele está mostrando como a igreja é obediente ao próprio Deus. Observe, meus irmãos, que todas as coisas que nós fazemos, elas não se resumem, elas não se restringem aqui. Tudo tem um peso eterno. E isso vai da criação dos seus filhos até mesmo no seu relacionamento para com os seus pais.
Então, meu querido, a família como um todo, ela espelha essa glória de Deus. E é por isso que a Bíblia tem tanta responsabilidade, e é por isso também que existe tanto ataque de Satanás para a família. Desse modo, meus irmãos, deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que ele foi obediente até o fim. E a Bíblia diz que Jesus tinha como alimento fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Então deve haver em nós a obediência de Cristo ao Pai nos filhos, ou seja, os pais devem ser obedientes aos seus pais carnais, aos seus pais terrenos, como Cristo foi obediente ao seu Pai celestial até o fim. E os pais devem seguir o exemplo de Cristo de cuidado. Porque Jesus, mesmo lá no céu, cuida da sua igreja, aperfeiçoa a sua igreja, nutre a sua igreja. Ele tem cuidado dos seus filhos, assim como Deus tem feito por meio do Espírito Santo. E é desse jeito que os pais devem também se orientar e se espelhar. Então a grande ideia desse texto, meus irmãos, é que filhos e pais cheios do Espírito Santo cumprem os seus deveres numa relação de submissão, obediência e discipulado. Pais e filhos cheios do Espírito Santo cumprem o seu papel numa relação de submissão, obediência e discipulado. E se você, meu querido, tem buscado ser cheio do Espírito Santo, isso vai acontecer na sua vida. Se você tem buscado ser cheio de Deus, ser pleno do Espírito Santo, isso vai acontecer com você, porque o próprio Deus vai te capacitar. O próprio Deus vai te usar, o próprio Deus vai fazer com que você seja bênção na sua família. Para que você, no seu dia a dia, seja um instrumento para a glória do Senhor. A gente sempre fica achando, né, que as coisas com Deus acontecem aqui, que são os grandes espetáculos, que são as pirotecnias, que são os grandes milagres. E Deus faz todas essas coisas porque Ele é poderoso, mas Deus está muito mais preocupado com o nosso dia a dia, quando não tem ninguém nos vendo. O modo como nós tratamos a nossa esposa, o modo como nós tratamos os nossos filhos, o modo como nós nos relacionamos com os nossos pais. E é por isso, meu querido, que eu pergunto para você nessa noite, filho, começando pelos filhos. Filho, você é obediente? Meu filho, você é obediente aos seus pais? Você tem honrado verdadeiramente aos seus pais? Você tem ouvido os seus conselhos? Você tem cuidado dos seus pais? E eu quero, meu querido, que você saiba que mesmo que seja difícil, você precisa honrar a Deus. E você vai honrar a Deus honrando os seus pais. Mesmo com as limitações que eles têm, seus pais são canal de Deus na sua vida. Os seus pais foram levantados por Deus para abençoar a sua vida. E eu pergunto para os pais: pais, vocês são santos na criação dos seus filhos? Vocês têm criado os seus filhos para o Senhor? Vocês têm sido um canal de maldição, um canal de revolta, um canal de ira para eles? Você tem traumatizado o seu filho de modo que ele nunca vai conseguir ser alguém melhor, porque você exerceu uma influência maligna sobre ele? Deus vai cobrar de você, meu querido, a sua criação. Deus vai cobrar de você o quão bom pai você foi. Você tem se esforçado ou você já desistiu dos seus filhos? Você já entregou eles ao seu bel prazer, entregou eles para a condenação? Pai, você é um exemplo para os seus filhos. É alguém de quem os seus filhos podem dizer: olha, aprendi a ser um crente vendo papai. E aí eu pergunto agora para os dois, e digo para os dois: meus queridos, é possível correr atrás do tempo perdido. Se você até hoje foi um filho desobediente, hoje é o dia de ser um marco na sua história e você mudar tudo isso. Buscar ser cheio do Espírito Santo e abandonar de uma vez esse pecado maldito da desobediência. Por isso, se arrependa, filho. Se arrependa e se volte para o Senhor, se volte para os seus pais. E você que é pai, hoje é o dia de você abandonar a negligência e voltar a uma paternidade responsável.
cuidando do destino eterno do seu filho, muito mais do que fazer ele ser um doutor, do que ele ser um advogado, mas fazendo com que ele seja filho de Deus. Por isso, pais e filhos, se arrependam. Busquem a Cristo. Busquem no Senhor reparar os erros que vocês cometeram até agora. Busquem em Deus ser cheios do Espírito Santo. E glorifiquem ao Senhor. Glorifiquem a Deus nesse tempo que vocês ainda têm, porque amanhã pode ser tarde para você obedecer seu pai. Amanhã pode ser tarde para você amar o seu filho. E Deus não quer que você fique arrependido quando perde. Deus quer que você aproveite o tempo de agora. Por isso, meu querido, a Bíblia diz que a graça, essa relação aqui que a Bíblia está dizendo que nós devemos ter, ela não é uma relação gratuita, no sentido de que, olha, se vira. O Espírito Santo, quando nos enche, nos capacita a isso. Ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, vem por meio do enchimento do Espírito. É a graça de Deus. E essa deve ser, meu querido, essa graça de Deus deve ser vista na sua vida. E deve ser expressada para o seu pai, para os seus filhos. O Senhor tem poder de mudar e restaurar o seu lar. O Senhor pode usar você para mudar o mundo inteiro por meio de famílias restauradas. O Senhor tem poder para fazer da sua família um celeiro missionário, um lugar de bênçãos, um lugar onde a palavra de Deus é vivida. Por isso, meu querido, clame para que o Senhor te encha do seu Espírito. Para que o Senhor te faça um pai segundo o coração de Deus, um filho segundo o coração de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor, clamando ao nosso Deus que nos abençoe, que nos use para a sua glória, que nos ajude a cumprirmos toda a nossa missão, dentro e fora de casa, para o seu louvor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por tua palavra. E agora, meu Pai, nós apresentamos perante Ti a vida, meu Deus, de cada filho que aqui está presente, que ainda pode, meu Senhor, abençoar os seus pais. Meu Deus, enche-nos com Teu Espírito Santo. Enche-nos, Deus, capacitando-nos por meio da Tua palavra, Senhor, a sermos bons filhos, filhos obedientes, que nós possamos ir, meu Deus, de total contramão desse mundo, para que possamos ser obedientes e honrar os nossos pais. Que nós possamos compreender neles, meu Deus, a graça do Senhor, em usar, meu Deus, esse homem, essa mulher imperfeitos para nos abençoar desde quando nós nem conseguimos comer sozinhos. Meu Deus, que no nome de Jesus o Senhor nos use para sermos bênção para os nossos pais. Eu também clamo a Ti, Pai, avivamento e enchimento do Teu Espírito sobre a vida dos pais. Em especial, meu Deus, eu coloco diante de Ti a vida de cada homem aqui, Senhor, dessa igreja, daqueles que estão nos assistindo. Muda, meu Deus, a realidade da masculinidade deste país, desse círculo evangélico que nós estamos vivendo. Porque, meu Deus, ser homem de Deus não é construir coisas, ser homem de Deus não é, meu Deus, usar determinado tipo de roupa, falar de determinada maneira. Ser um homem de Deus é ser um bom marido e um bom pai. Que no nome de Jesus, Senhor, nós possamos ver paternidades restauradas para a Tua honra e para a Tua glória. Pais que até hoje não prestavam atenção na educação dos seus filhos, que possam ser despertados por Ti. Enche-os com Teu Espírito. Que no nome de Jesus, meu Deus, os pais agora, pai e mãe, possam se atentar a essa responsabilidade de levar os filhos à presença do Senhor e que essa seja a meta de cada um deles. Que no nome de Jesus, meu Deus, eles percebam que isso é um ministério, que isso foi algo dado por Deus e que o próprio Deus se encarregará de capacitá-los, mas também os cobrará.
Que isso, meu Deus, nos dê temor e tremor, que isso nos leve à responsabilidade, a compreendermos a responsabilidade que temos sobre os nossos filhos. Que no nome de Jesus, meu Deus, Teu Espírito nos encha para que possamos ver famílias restauradas, para que essas famílias, meu Deus, possam mudar o mundo ao seu redor, para que possamos, meu Deus, ter uma sociedade transformada, a começar nas nossas casas. Abençoe o Teu povo, meu Deus. Usa-nos para a Tua glória e capacita-nos com Teu Espírito, porque se não for o Teu Espírito a nos encher, a nos fazer plenos da Tua presença, nós não conseguiremos. É o que nós oramos a Ti, Senhor. Agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus amados, e nos guarde em Sua graça maravilhosa.